Da transmissão. O Salmo de número 100 é um hino de ingresso ao templo. E diz assim o salmista: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele que nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus atos com hino de louvor. Rende-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Assim eu quero saudar meus irmãos nessa noite, convidando a adorar esse Deus na beleza da sua santidade, a entoar louvores a Ele, e juntos prestarmos um culto a esse Deus que merece toda a nossa consideração. Para isso, abra suas Bíblias comigo. Em Judas, os versículos 17 a 25. Carta de Judas. E vamos ler juntos os versículos 17 até o verso de número 25. Iniciando assim o culto dessa noite, nesse domingo, 23 de agosto de 2020. Judas, os versículos 17 até o verso de número 25. Mesmo assentados, irmãos, vamos ler juntos esses textos sagrados, esse texto sagrado da palavra de Deus. Judas, dos versículos 17 a 25, em uma só voz. Esperar os irmãos encontrarem para que possamos ler juntos esses versículos da palavra do Senhor. Aí, chegando em Apocalipse, né, entre a terceira carta de João e Apocalipse. Então, Judas, vamos ler junto, meus irmãos, esses versículos. Assim diz a palavra do Senhor em uma só voz, a partir do verso 17. Leamos. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São estes que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de algum que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, a único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, agora e por todos os séculos. Amém. Quero convidar nosso irmão José Carlos, que nos eleve a Deus em uma oração de agradecimento, agradecendo a Deus, porque estamos aqui juntos na sua casa nessa noite. Vamos orar.
Amém. Meus amados, vamos louvar o nosso Deus nessa hora. Vamos abrir os nossos inários. Vamos exaltar o nome do nosso Deus. Nosso Deus que é santo, 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 que merece a consideração. Abra o seu inário, o hino de número 13, Contemplação. O sol é criador, patriarcas não puderam o seu rosto contemplar, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Luz perante a qual é trevas, mesmo o sol a fulgurar. Nossos olhos pecadores não te podem contemplar. Fogo em cima da arca santa, sarça ardente do Sinai, são figuras dessa glória do Senhor eterno Pai. Para termos nós com Ele franca e doce comunhão, Cristo Filho fez-se carne, fez-se nossa redenção, para que na glória eterna o vejamos já sem véu. Cristo padeceu a morte, o caminho abrindo ao céu. Meus irmãos, nesse momento de contrição, abramos as nossas Bíblias, por gentileza, em Hebreus, capítulo de número 9. Desculpe, Salmos de número 50, dos versos 7 a 15. Salmos de número 50, dos versículos 7 até o verso de número 15. Dessa forma, vamos ler alternadamente. Salmo 50, de 7 a 15, de uma forma alternada, nesse momento de contrição. Salmos 50, dos versículos 7 até o verso de número 15, alternadamente. Assim diz, irmãos, a palavra do nosso Deus. Escuta, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra ti, eu sou Deus, o teu Deus. De tua casa não aceitarei novilhos, nem bode dos teus apriscos. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Acaso como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos?
Todos. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. E é isso que nós faremos agora, invocando o nosso Deus, pedindo perdão pelo nosso pecado. Convido o nosso irmão Luiz Antônio, que nos eleve a Deus em uma oração de confissão, ao tempo também que ore, pedindo perdão pelos nossos pecados. Amém, Jesus. Amém. Cantemos ainda, irmãos, Rude Cruz, no nosso cenário número 266. Pedir auxílio à nossa irmã Esther. 266, Rude Cruz. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será,
Amém. Meus irmãos, como declaração do perdão, abramos ainda em Hebreus capítulo 9, dos versículos 27 e 28 apenas. Vamos ler juntos. Hebreus 9, verso 27 e 28. Declaração do perdão. E temos obtido através de Cristo Jesus. Hebreus 9, 27 e 28. Diz assim a palavra do Senhor em uma só voz. Vamos ler. Leiamos. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre, para tirar o pecado de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Amém. Cantemos ainda, irmãos, 2 cânticos nessa hora. O cântico é baseado no Salmo 96, Cantai ao Senhor, e depois cantemos a mais linda canção. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu bom, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantemos agora a mais bela canção que existir. Os versos mais bonitos não irão expressar a beleza da tua santidade. Se todo instrumento e toda voz ao mesmo tempo emitisse sons, ainda não expressaria tua grandeza, ó Pai.
Tu és merecedor de receber bem mais do que posso te dar. E o mais alto lugar de adoração que eu alcançar ainda estará debaixo dos teus pés. Então crie em mim, Senhor, um coração que agrade ao teu, que eu seja como uma criança te louvar, que o fruto dos meus lábios sejam agradável a ti, Senhor, e recebido como perfeito louvor. A mais bela canção que existe, e os versos mais bonitos não irão expressar a beleza da tua santidade. Se todo instrumento e toda voz ao mesmo tempo emitisse sons, ainda não expressaria tua grandeza, ó Pai. Tu és merecedor de receber bem mais do que posso te dar. E o mais alto lugar de adoração que eu alcançar ainda estará debaixo dos teus pés. Então crie em mim, Senhor, um coração que agrade ao teu, que eu seja como uma criança te louvar, que o fruto dos meus lábios sejam agradáveis a ti, Senhor, e recebido como perfeito louvor, e recebido como perfeito louvor, e recebido como perfeito louvor. Que o Senhor possa receber o nosso louvor e a nossa adoração, que Ele se agrade e faça de nós, de fato, verdadeiros adoradores. Meus irmãos, vamos dar continuidade à nossa exposição, que começamos domingo. Eu quero convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, versos 12 a 24. Primeiro, 2 Coríntios, capítulo 1, dos versículos 12 ao versículo de número 24. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, versículos de 12 ao versículo de número 24. É a nossa meditação nessa noite. O desejo do meu coração é que Deus possa falar a você de uma maneira toda especial, assim como Ele falou ao meu coração no estudo da sua palavra. Vamos também ler, irmãos, alternadamente esse texto. Quero compartilhar com meus irmãos nessa leitura a sinceridade de Paulo. Então diz assim a palavra do Senhor, de uma forma alternada. Verso 12. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco. Como também já em parte nos compreendeste, que somos a vossa glória, como igualmente sois a nossa, no dia de Jesus nosso Senhor.
e por vosso intermédio passar a Macedônia, e da Macedônia voltar a encontrar-me convosco, ser encaminhado por vós, ser encaminhado por vós para a Judéia. Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é assim e não, não é sim e não. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele e o amém, é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Todos. Não que Amém. Meus irmãos, eu gostaria de perguntar a vocês, se por acaso alguma vez na vida vocês já tiveram que mudar de planos. Não às vezes porque queriam, mas por força do acaso, também não. Mas porque vocês fizeram alguns planos e não puderam cumprir, e assim, talvez já tenham mudado de plano. Se isso já aconteceu convosco, eu pergunto se por essa mudança vocês merecem ser tratados como pessoas levianas ou pessoas sem caráter. Por ter mudado de planos por umas circunstâncias, merecem ser tratados como levianos ou pessoas sem caráter. Meus queridos irmãos, digo isso porque, de fato, era o que estava acontecendo com o apóstolo Paulo nesse contexto aqui. Ele foi tratado como um malfeitor pelos crentes de Corinto por ter antecipado a sua passagem por aquela cidade. O apóstolo Paulo anteriormente havia planejado que iria à Macedônia e depois de visitar aqueles irmãos, passaria uma boa temporada com essa igreja que ele tanto amava. Até planejou o apóstolo Paulo passar o inverno com eles. Mas, queridos irmãos, alguns problemas aconteceram na igreja de Corinto, e essas notícias chegaram até o apóstolo Paulo, o velho pastor, aquele que tinha um coração tão grande, que amava tanto. E o apóstolo Paulo resolveu antecipar, como ele bem diz aqui, que na confiança que tinha, o amor que ele tinha com esses irmãos, ele disse, na confiança que eu tenho, eu antecipei a minha viagem, eu antecipei a minha estada convosco. Eu irei, sim, passarei uma pequena temporada, vou até a Macedônia, resolvo os problemas que tenho que resolver e retorno para ficar uma temporada convosco. Mas esses irmãos não compreenderam. E eles passaram, meus queridos irmãos, tratar o apóstolo Paulo como se fosse um homem leviano, como se fosse um malfeitor, por ter mudado de plano. Por que mudamos de plano, meus irmãos? Porque às vezes mudamos. Porque nós não temos a capacidade de prever o que pode acontecer. Nós somos incapazes de prever o que vai acontecer daqui a 1 minuto, daqui a 1 hora, um dia.
Nós somos incapazes, não está em nós esse poder de prever o que está em nossa frente. Paulo não era um homem inconstante, meus queridos irmãos. A sua própria história, a sua própria situação conta isso. O apóstolo Paulo havia fundado aquela igreja, o apóstolo Paulo havia passado um bom tempo com aqueles irmãos, mas naquele momento ele descobriu de fato, queridos irmãos, o que ele já havia dito, que maldito o homem que confia no homem. O apóstolo Paulo não encontrou naquela hora, embora estando pensando no bem daqueles irmãos, ele não encontrou a recepção como ele desejava. Ele não era um homem, como eu falei aqui, inconstante, mas a própria situação que estava acontecendo naquela igreja levou o apóstolo Paulo a antecipar para que ele pudesse atender aqueles irmãos. E Paulo disse o porquê que antecipou a sua viagem ali. Ele elenca para nós aqui 2 motivos, meus queridos irmãos, pelos quais ele antecipou a sua viagem. Se não, vejamos aí no verso de número 15. Primeira coisa que o apóstolo Paulo fez, irmãos, para antecipar essa igreja, é porque ele pensava, queridos irmãos, que traria benefício espiritual para aqueles irmãos. Está escrito no verso 15, parte B, e no versículo 16. Eu vou ler todo o versículo 15. Ele diz: com essa confiança, resolvi ir primeiro encontrar-me convosco, para que tivesse um segundo benefício. Então o apóstolo Paulo tinha uma confiança nesses queridos irmãos, a igreja o qual ele começou, a igreja que ele implantou, os irmãos que ele doutrinou, que ele batizou. Ele tinha essa confiança que seria muito bem recebido, aliás, que seria uma alegria para aqueles irmãos em receber o apóstolo Paulo, e que esses irmãos receberiam sim, teriam sim, grande alegria e teriam um benefício espiritual. João Calvino, interpretando esse texto, ele diz, irmãos, que esse primeiro benefício que esses irmãos adquiriam através da presença de Paulo foi justamente aquele tempo que o apóstolo Paulo passou, como está escrito em Atos 18, verso 11, que se os irmãos quiserem comparar, ali o apóstolo Paulo passou ensinando aqueles irmãos diariamente 18 meses. Olha a alegria, olha o benefício desses irmãos, olha o privilégio desses irmãos que tiveram o grande apóstolo Paulo no meio deles, ensinando de manhã, de tarde, de noite, e quem sabe, meus queridos irmãos, 24 horas ininterrupta, o apóstolo Paulo, 18 meses com aqueles irmãos. O apóstolo Paulo tinha uma confiança de que os problemas que surgiram ali, ele iria ter com aqueles irmãos. E digo mais, verso 16, ele diz: nessa confiança que eu serei recebido por vós, e por vosso intermédio passar a Macedônia, e da Macedônia voltar a encontrar-me convosco, e ser encaminhado por vós para a Judéia. O apóstolo Paulo ensinou essa igreja, irmãos, a ser uma igreja missionária. Ensinou essa igreja que deveria enviar missionário a outros. Mas agora era o próprio apóstolo Paulo que queria ser enviado por essa igreja para Jerusalém. Ele iria à Macedônia, mas ele esperava era ser recebido e enviado por esses irmãos. Como você vê isso na carta que ele escreveu à igreja de Roma. O apóstolo Paulo, depois de muitos anos, ele escreve à igreja de Roma, porque queria que de lá daquela igreja, que era uma igreja rica, enviasse ele, que desejava ir à Europa. Ele tinha esse mesmo desejo, essa mesma confiança, que esses irmãos não só receberia e teria benefício, como também enviaria o apóstolo Paulo. Assim, meus irmãos, nós podemos ver que ele considerava essa igreja como se fossem seus filhos, e como ele fosse pai dessa igreja. Volta um pouquinho na primeira carta, capítulo 4, versículo 15, para você ver como era que o Paulo considerava esses irmãos. Olha aqui, irmãos, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 14 e 15. O apóstolo Paulo disse: não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não tereis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Ele estava tratando aqui como filhos, e esses irmãos deveriam tratar o apóstolo Paulo como seu próprio pai, porque ele disse: eu vos gerei.
Era nessa confiança, queridos irmãos, que o apóstolo Paulo estava ali. Por tudo isso, é surpreendente a reação que esses irmãos tiveram para com o apóstolo Paulo, com a impossibilidade de Paulo demorar ali mais um pouco. Eu não entendo, nós não entendemos os grandes homens que têm se debruçado por cima desse texto, eles não têm entendido a reação surpreendente desses irmãos, a não ser o pecado que estava reinando na vida daqueles irmãos. Porque a Bíblia diz, meus irmãos, que em Provérbios capítulo 16, versículo 1, que o coração do homem faz planos, mas as respostas sábias vêm, ou dos lábios do Senhor vêm. O apóstolo Paulo, na sua integridade, o apóstolo Paulo, irmão, no desejo de estar com aqueles irmãos, fez sim planos de estar com eles, conforme está escrito no capítulo 16 de 1 Coríntios, versículos 5 e 7. Está aqui, volta um pouquinho. O apóstolo Paulo, ele fez esse acordo, ele tinha esse privilégio, esse desejo de estar com os irmãos. 1 Coríntios, capítulo 16, versículos 5 e versículo 7. O apóstolo Paulo disse assim: irei ter convosco por ocasião da minha passagem para a Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. E bem pode ser que conosco me demore, ou mesmo passe o inverno, para me encaminhares na viagem que tenho de fazer. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor me permitir. Mas, irmãos, é se o Senhor permitir. Nós fazemos planos, mas é Deus que executa, é Deus que nos permite executar. Então eles se sentiram traídos, irmãos, porque o apóstolo Paulo havia dito que não queria apenas estar ali de passagem. Mas eu não posso, você não pode argumentar, afirmar piamente que você vai fazer isso, porque nós fazemos planos, mas a resposta não está em nós. Aqui em Atos 16, de 6 a 10, está escrito que Paulo, Silas e Timóteo desejaram ir para determinada região, mas eles foram impedidos pelo Espírito Santo. Eles desejaram pregar na Ásia, desejaram pregar em Bitínia, mas Deus, o Espírito Santo de Deus, impediu esses irmãos de pregar o Evangelho. Por quê, irmãos? Porque não era o momento de Deus. Naquele momento, Deus queria que ele fosse a Macedônia, e Paulo não entendendo, tentando ir para um lado, o Espírito Santo não deixava, queria ir para outra região, o Espírito Santo de Deus não deixava. À noite, o apóstolo Paulo teve uma visão, um homem macedônico apareceu e disse: passa a Macedônia. E o apóstolo Paulo entendeu que aquele era o momento de ir à Macedônia, porque era a vontade de Deus. Às vezes o nosso coração está cheio de plano, às vezes nós estamos cheios de boas intenções, mas não é projeto de Deus, não é intenção de Deus. E nós, como homens e mulheres de Deus, precisamos nos render ao Senhor, render à sua vontade. Se Deus quiser, nós faremos isso e aquilo, mas é se Deus permitir. É por isso que Paulo foi muito íntegro aqui, dizendo para esses irmãos aqui, no capítulo 16 de 1 Coríntios: eu não quero passar apenas um dia com vocês, eu não quero passar uma semana, eu quero me demorar, para me regozijar, reencontrando com meus irmãos. Se Deus permitir, eu passarei até o inverno convosco. Portanto, meus queridos irmãos, nós não entendemos a reação desses homens, e esses irmãos trataram os apóstolo Paulo dessa forma, porque não havia nesse servo de Deus nenhum traço de dissimulação. Ele dava a prova da sua sinceridade, tanto nos seus atos, no seu dia a dia, no seu cotidiano, bem como na sua pregação do evangelho, um evangelho não falsificado. Paulo diz aqui no capítulo 2, verso 17, e no capítulo 4, versículo 2, e ele disse que estava diante daqueles irmãos e se propôs a pregar um evangelho, mas somente Cristo e esse crucificado, para que a palavra do Senhor não se apoiasse em sabedoria humana. Então Paulo tinha dado em toda a sua história e continuou em toda a sua vida, dando prova de um homem íntegro, de um homem reto, de um homem temente ao Senhor, que em tudo que ele fazia era aprovado por Deus. Um homem que não tinha do que se vergonhar. Então, por que então, irmãos? É por causa do pecado. O homem, a mulher,
a pessoa de fato que está em pecado não tem uma atitude íntegra diante de Deus. Paulo conhecia muito bem a palavra do Senhor, por isso ele tinha uma só palavra. O próprio Senhor Jesus havia dito em Mateus capítulo 5, verso de número 37, seja, porém, a tua palavra sim, sim e não, não, porque o que passa disso vem do maligno. Por isso o apóstolo Paulo, como conhecedor, amante da palavra do Senhor, jamais ele teria uma palavra sim e uma atitude não, ou uma palavra não e uma atitude sim, jamais, porque ele sabia e nos ensinava, chegou a dizer, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Portanto, era um homem de uma só palavra. Portanto, não era costume desse grande homem de Deus pensar sim e dizer não, ou pensar não e dizer sim. Por isso, aqueles crentes de Corinto, e nós, à distância que estamos do apóstolo Paulo, podemos confiar piamente nesse homem de Deus, porque tudo o que ele falava, ele fazia. Ele não era um homem de falar uma coisa e fazer outra, mas ele falava e fazia. Tanto é que ele instruiu o seu jovem pastor, o seu filho, que ele forjou, Timóteo, dizendo, Timóteo, para que ninguém te perturbe, para que ninguém te acuse, torna-te padrão no falar e no viver. Seja íntegro e não tema por causa da tua mocidade, mas trate os homens idosos como pai, trate as mulheres idosas como mãe, trate as jovens e o jovem como teu irmão, mas seja íntegro no falar e no viver. Paulo não mandaria alguém ser seu imitador se ele fosse um homem falso, se ele fosse um homem leviano, mas não, queridos irmãos, Paulo era um homem íntegro. E quando nós fazemos uma análise minuciosa nas Escrituras Sagradas, nós percebemos o porquê de Paulo, e Paulo cobrar de Timóteo e assim de todos, porque é necessário, meus queridos irmãos, que tenhamos uma só palavra. É necessário falar a verdade acima de tudo, ainda que tenhamos que pagar com a própria vida. Mas seja a minha palavra, como disse Jesus, sim, seja a minha palavra não, seja a sua, porque o que passa disso vem do maligno. Então Paulo sabia muito bem por que devemos falar a verdade acima de tudo e acima de tudo. Pois, meus queridos irmãos, é difícil e é feio para um filho de Deus que não fala a verdade e tem um preço a pagar. Se um homem, uma mulher de Deus, que é observado, porque nós somos observados pelo mundo afora. A palavra de Deus nos diz que nós somos sal e somos luz. E nós estamos aí como espelho esse mundo, e as pessoas olham para nós. E se faltar em nós a verdade, se nós não falarmos a verdade, aquelas pessoas que nos observam, eles irão pôr em dúvida a palavra de Deus que pregamos. É por isso que Jesus Cristo disse no Sermão do Monte, que está em Mateus, também está em Lucas, que eu e você, nós devemos brilhar nesse mundo, evidenciar esse mundo a nossa luz, para que os homens vejam em nós essa luz que não é nossa, é de Cristo, e glorifique Jesus Cristo que está no céu. Paulo era um homem íntegro, vivia a palavra, ele pregava e vivia e pregava. Dito isso, de uma forma introdutória, eu quero falar nessa noite, irmãos, o seguinte tema: o cristão deve sentir-se consolado e encorajado com o cuidado de Deus em meio ao sofrimento. Cada um de nós, cada um daqueles que me ouvem, deve sentir-se encorajados e consolados com o cuidado de Deus em meio ao sofrimento. Porque Jesus Cristo está a teu lado, Jesus Cristo está ao meu lado, assim como esteve com o apóstolo Paulo, e assim como tem estado com todo o seu povo. Diante da dificuldade, sinta-se consolado e encorajado, porque Jesus cuida de ti no sofrimento. Assim, meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo inicia esse texto que nós estamos lendo nessa noite. O versículo de número 12, ele inicia dizendo o seguinte: porque a nossa glória é esta. Que glória é essa, meus irmãos? Qual era a glória do apóstolo Paulo aqui? A glória do apóstolo Paulo era o testemunho da sua consciência, de que com santidade e com sinceridade diante de Deus, ele andou, não com sabedoria humana, mas pela graça divina. Essa é a nossa glória, irmãos. Jesus Cristo disse que se tivermos que sofrer nesse mundo, soframos por causa do Evangelho.
soframos por causa de Cristo, mas não venhamos sofrer como malfeitores. Por isso o apóstolo Paulo disse: tudo isso que vem sobre mim, eu vejo como glória, porque a minha glória é o meu testemunho, é a minha consciência. Certa vez o apóstolo Paulo disse: ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. A consciência de Paulo era essa, meus irmãos, a sua sinceridade. E quando nós olhamos para o texto original no grego, a palavra sinceridade, meus queridos irmãos, é a palavra eilicrineia. Essa palavra eilicrineia refere-se ao processo de sacudir os cereais em uma peneira para tirar toda a impureza e ficava apenas os grãos que eram sadios. Essa palavra também, meus queridos irmãos, ela declara, meus queridos irmãos, como se colocasse um artigo à luz do sol, examinando-os para ver se ali não tem nenhuma impureza. E assim somos nós, queridos irmãos, a nossa sinceridade, porque nós somos a luz desse mundo, nós somos o sal desse mundo. Os homens olham para nós e vê se as nossas boas obras são boas ou não, se as nossas obras glorifiquem a Deus ou não. Portanto, Paulo dizia aqui que ele, meus queridos irmãos, a sua vida, a sua consciência, que a sua vida poderia ser peneirada, e assim, com certeza, não encontraria nada de sujeira na vida de Paulo. Que a sua vida era um livro aberto. Aliás, ele disse em outro texto que nós somos a carta de Deus aberta a todos os homens e que os homens possam ler de nós. E aí nós perguntamos, irmão, nós que somos a carta de Deus aberta nesse mundo a todos os homens, o que os homens têm lido de nós, o que os homens têm lido de você, você que é a carta de Deus desse mundo, o que tem lido de nós? Qual tem sido a leitura que os homens têm feito da minha vida? Qual tem sido a leitura que os homens têm feito da sua? Paulo já disse isso, que nós somos um livro aberto de Deus, nós somos o bom perfume de Cristo, para aqueles que se perdem. É por isso que aqueles que estavam perdidos acusavam o apóstolo Paulo, porque nós que somos o perfume de Cristo, para aqueles que se perdem é cheiro de morte. Mas para aqueles que são salvos, louvor a Deus. Quando o apóstolo Paulo usou essa ilustração, irmãos, ele estava usando quando aqueles homens que eram dominados, um rei, ele saía em guerra e dominava um outro. Então ele trazia os prisioneiros, e aqueles prisioneiros que vinham manietados entravam na cidade, e as mulheres, para encontrar os seus maridos, para encontrar os seus filhos que haviam saído à guerra, elas vinham e faziam um corredor. E cada uma com uma flor, uma rosa, uma flor muito perfumada, para receber seus maridos, receber seus filhos. E você imagine a alegria daqueles que voltaram vitoriosos. Aquele perfume era tão agradável, era cheiro de vida, porque eles tinham vivido. Mas para aqueles soldados que estavam agora dominados, que logo em seguida eles seriam executados, aquele perfume daquela rosa era cheiro de morte. Então Paulo diz que eu e você somos o bom perfume de Cristo. Para aqueles que são salvos, o nosso cheiro, o nosso perfume é de vida. Mas para aqueles que se perdem, é cheiro de morte. Portanto, meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo, ele não receia de ser examinado, de ser sondado pelo próprio Deus, conforme eu quero ver com você no Salmo de número 139, versículo 23 e 24. Salmo de número 139, versículo 23 e 24. Assim diz a palavra do nosso Deus. Salmo 139, versículo 23 e 24. Olha aí que diz a palavra do Senhor. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O apóstolo Paulo, ele não tinha medo. Ele pedia ao Senhor, assim como o salmista pediu, que Deus o sondasse.
Nós precisamos ter a mesma atitude de pedir a Deus: Senhor, sonda e me conhece. Olha para mim, Senhor, e se há algum caminho mau, purifica-me e guia-me pelo caminho da verdade. Assim, Paulo, meus irmãos, não se gloriava na sua sapiência ou de qualquer outro atributo seu. Quando Paulo se gloriava, ele não dava crédito a si mesmo, mas dava toda a glória ao nosso Deus. Porque, como ele mesmo disse, tudo que tenho pertence a Deus, foi Deus que fez. Ele não se gloriava. Assim como diz a Bíblia, se alguém quer se gloriar, glorie-se em conhecer ao Senhor. E alguém quer conhecer o Senhor, busca o Senhor, porque Ele está perto de todos aqueles que o buscam, de todos aqueles que buscam sinceramente. Perto está o Senhor de todos os que buscam com o coração sincero. Assim, meus queridos irmãos, Paulo fazia, seja no relacionamento com os irmãos, seja na sua santidade, na sua sinceridade, que provinha de Deus, não do homem. Paulo era um homem sincero, Paulo era um homem íntegro, mas não pela sua força, por causa de Deus. Tudo que ele tinha não era pela sabedoria humana, mas era resultado da graça divina. Tudo que temos vem do Senhor, a Ele nós devolvemos, a Ele nós damos, a nossa vida, nada que temos pertence a nós, tudo pertence ao Senhor e é preciso reconhecer isso. Mas, irmãos, o apóstolo Paulo amava aqueles irmãos, que embora não pudesse demorar ali muito tempo, não deixou de passar para ver os problemas que estavam acontecendo ali. Ele planejava no futuro demorar. Mas ao invés de ser bem recebido, enfrentou fortes oposições e até insultos públicos. O apóstolo Paulo foi acusado de tanta coisa, irmão. E eu digo para você, como é doloroso você receber insulto de pessoas que você ama, daqueles que você considera como da sua própria família, daquele que você considera parte do teu corpo, porque Paulo diz que nós somos o corpo de Cristo, que nós somos membros desse corpo. E ele disse que quando um sofre, todos os demais sofrem. E ele agora, com muita intenção, com muito amor, não para fazer média com os irmãos, pelo contrário, mas para que os irmãos fossem abençoados, e ele também. Essa visita se tornou-se dolorosa. Paulo, meus queridos irmãos, ele não agradou aqueles irmãos. Aliás, eu não digo aqueles irmãos. Algum dos irmãos que ali estavam, algum dos que estavam na liderança, não se agradaram do apóstolo Paulo e fizeram forte oposição a Paulo, até, meus queridos irmãos, insultos públicos. Por isso que o apóstolo Paulo, mais uma vez, demonstrando amor a esses irmãos, ele diz: eu não vou retornar. Capítulo 2, versículo 1 do nosso texto. Ele diz: isso deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Que sabedoria, irmãos. Que profundidade nas palavras do apóstolo Paulo. Porque se o apóstolo Paulo voltasse ali naquele momento, meus irmãos, de tanta oposição, com os nervos aflorados, o apóstolo Paulo poderia, meus queridos irmãos, usar do poder que ele tinha, usar da autoridade que ele tinha, meus queridos irmãos, contra aqueles irmãos. Mas o apóstolo Paulo não fez. Ele resolveu, queridos, na sabedoria dada de Deus ao apóstolo Paulo, ele resolveu não retornar naquele momento. Não é que Paulo não fosse retornar no futuro, irmãos, mas ele disse: isso deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Ah, meus irmãos, se nós tivéssemos essa atitude, de quando o irmão nos magoar, quando estivermos em tristeza, parar, refletir e não revidar naquele momento. É por isso que o apóstolo Paulo resolveu não voltar ali, meus queridos irmãos. Ele amava esses irmãos, ele os considerava como filhos e considerava como sendo pai daquela igreja, daqueles irmãos. Ele havia passado, como eu falei, 18 meses, ou seja, 1 ano e 6 meses, ensinando a palavra do Senhor, Atos 18, versículo 11, naquela igreja ali. E depois de tanto esse tempo, Paulo ainda, meus irmãos, teve de lembrar a alguns daqueles irmãos de que os seus escritos, assim como o seu ministério, ele não era tortuoso,
que o seu ensino não era desonesto, que o seu ensino era cheio de significado não secreto e não tinha intenções ocultas, não. Ele não queria, meus queridos irmãos, comprar o favor daqueles irmãos. Pelo contrário, as palavras que eu vos ensinei dia e noite são palavras vivas, e eu vos ensinei com muita liberalidade, e eu vos ensinei com muita simplicidade. Porque quando eu fui ter convosco, eu não fui com ostentação de palavra, mas fui falando palavras simples para que você pudesse entender. Como, pois, esses irmãos poderiam acusar o apóstolo Paulo de ensinos levianos, tortuosos, desonestos, cheios de significado secreto? E alguns oponentes do apóstolo Paulo ali, irmãos, haviam afirmado isso, como está aqui no versículo 13. Veja, por favor, versículo 13 do nosso primeiro capítulo, quando diz assim, 2 Coríntios 13, porque nenhuma outra coisa vos escrevo, além do que lerdes e bem compreendeis, e espero que eu compreendereis de todo. Capítulo 2, verso 5, ele diz assim, ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós. Ou seja, o apóstolo Paulo estava aqui, irmão, dividindo com os irmãos a própria oposição, porque quando um é maltratado, o outro é, e Paulo resolveu dividir até isso com os irmãos. Veja ainda, capítulo 7, versículo 12, quando ele diz ainda aqui no capítulo 7, versículo 12, portanto, embora vos tenho escrito, não foi por causa do que fez mal, nem por causa do que sofreu agravo, mas porque a vossa solicitude a nosso favor fosse manifesta entre vós diante de Deus. E no capítulo 12, 21, o apóstolo Paulo conclui o porquê escreveu a esses irmãos. 12, 21, ele disse, receio que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha a chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição, lascívia que cometeram. Então o apóstolo Paulo, o que fez, amando essa igreja? Ele não volta ali, mas envia Tito com o objetivo de disciplinar esses irmãos. E futuramente, irmãos, Tito volta a ele, levando notícia de que aqueles irmãos, sim, se arrependeram e mudaram da sua atitude. Por isso que o apóstolo Paulo disse, eu resolvi por mim mesmo não ir nesse momento de tristeza. Mas as minhas palavras e aquilo que eu escrevi não foi nada além daquilo que vocês leram. A interpretação está na maldade do homem, no coração e na mente. A palavra de Deus para alguns irmãos continua sendo um mistério. Por que a palavra de Deus para alguns continua sendo um mistério? Porque para aqueles que não buscam, que não se dobram, que não se humilham, a palavra do Senhor vai continuar sendo algo secreto, algo escondido, algo que não é repartido com o outro, é segredo. Mas para o homem, a mulher que ama o Senhor, que se submete a Deus, a palavra de Deus é mistério. Não um mistério, porque se fosse um mistério, ele nunca ia entender. Mas a palavra de Deus é mistério para aqueles que amam o Senhor. Veja comigo Colossenses capítulo 1, versículo 25 a 29, que eu quero mostrar para você que ama o Senhor, que se rende ao Senhor. A palavra de Deus tem sido mistério, mas foi revelada a você. Colossenses 1, 25 a 29. 24 a 29. Abra aí e acompanhe a leitura em sua Bíblia e aprenda. Colossenses 1, 24 a 29. Diz o apóstolo Paulo, Colossenses 1, 24 a 29. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno conhecimento à palavra de Deus, cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar conhecimento, qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória,
o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficazmente em mim. Paulo se esforça, eu me esforço e você também deve se esforçar, para que entenda o mistério que estivera oculto, mas agora Deus está nos revelando. Para aqueles que não temem a Deus, irmãos, para aqueles que de fato desprezam a palavra do Senhor, eles nunca entenderão. Ela vai continuar sendo um mistério. Portanto, os escritos de Paulo eram diretos e, na maioria, fáceis de entender. O apóstolo Pedro chegou a dizer na sua segunda carta, capítulo 3, verso 16, que de fato tem algumas coisas que Paulo escreveu que era difícil de entender. Ele disse que algum tem deturpado, como deturpa toda a palavra de Deus para a sua própria perdição. O apóstolo Paulo, no seu zelo, irmãos, ele escreveu e ele tinha boa intenção, e ele explicava para que os irmãos pudessem entender. É por isso que ele passou no seio dessa igreja, primeira vez, na sua segunda viagem, 1 ano e 6 meses ensinando esses irmãos. Então há aqui, irmãos, uma aplicação para a doutrina da clareza das Escrituras. Que aplicação é essa? Tudo que é necessário para a salvação está totalmente claro na Bíblia. Tudo que Deus quis te ensinar para a sua salvação está muito claro na Bíblia. Além disso, os crentes precisam se envolver num estudo sério para entender alguns aspectos das Escrituras. Ao tempo, meus irmãos, que ele deve pedir a Deus entendimento da sua palavra. É por isso que nós oramos ao Senhor. É por isso que nós pedimos ao Espírito Santo iluminação. Ilumina, Senhor, a minha mente. Eu agora vou meditar na tua palavra e eu quero compreendê-la. Ilumina-me, ó Deus. Me dê entendimento da tua palavra e Deus vai dar. Se você humildemente pedir, Deus te dará. Ele faz isso, mas é preciso que você, meu querido e minha querida irmã, não meça esforço. Faça como fez Davi, porque na tua palavra eu medito de dia e de noite. E aí você vai aprender. Segundo, como os cristãos devem se sentir consolados e encorajados com o cuidado de Deus em meio ao sofrimento. É o que nós veremos nos versículos 17 a 19 do texto que nós estamos lendo. É isso que o apóstolo Paulo escreveu para nós, nos encorajando. Versículo 17 a 19. Ora, determinado isso, terei porventura agido com leviandade? Ou deliberar, acaso delibero segundo a carne, de sorte que haja em mim simultaneamente o sim e o não? Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para conosco não é sim e não, porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve sim. Ou seja, Paulo está dizendo aqui que não havia uma duplicidade, dizia sim, dizia não, não. É sim, não era não. O que podemos ver aqui, meus irmãos, diante da acusação desses crentes de Corinto? Paulo, ao invés de se defender, ele remete a Deus, irmãos. Remete a essa igreja a fidelidade de Deus. Ele diz: não há duplicidade em Deus. As suas promessas são cumpridas. E assim como a palavra de Deus é fiel, eu, Silvano e Timóteo, nós temos pregado na fidelidade do nosso Deus. É por isso que ele disse: a minha glória está na minha consciência, da minha sinceridade, da minha fidelidade a Deus. Então Paulo não quis se defender pessoalmente, mas inclui, irmão, ele lança na igreja de Corinto a própria palavra de Deus, dizendo que pregava a palavra de Deus e que ela não tinha duplicidade. A palavra de Deus é única. É por ela que nós vamos viver e é diante dela que nós vamos nos render. Não só é fiel à palavra de Deus, mas Paulo, na sua integridade e na pregação da palavra, também era fiel. Os servos de Deus, meus irmãos, capacitados e dirigidos pelo Espírito Santo, não são levianos, não são inconstantes,
nas suas alterações, nas suas decisões, mas tomam benefício do interesse do reino de Deus. Não se levantam, ou não deveriam fazer, para o seu próprio interesse. Mas devemos, como homens de Deus, como mulheres de Deus, tomar decisões que interessem o reino de Deus, que engrandeçam o reino de Deus, que glorifiquem o nome de Cristo Jesus e não o nosso. Foi assim que João Batista disse. Foi assim que João Batista agiu. Quando tentaram jogar ele contra Jesus, ele disse: importa que ele cresça e que eu diminua. Importa que Jesus Cristo cresça na nossa vida e que nós venhamos diminuir. Porque diante do Senhor nós deposemos as nossas coroas, todo o nosso prestígio, para que o nome do Senhor seja glorificado. Assim era o apóstolo Paulo, irmãos. E assim deve ser todos aqueles que são imbuídos dessa responsabilidade. Porque nós queremos, meus irmãos, no momento, é o mesmo que Deus quer. Com essa compreensão, isso acontecerá na igreja. Paulo disse aqui no verso de número 17. Ora, determinado isso, tentei porventura agir com leviandade? Não. Ele estava determinado a ir passar um tempo com aqueles irmãos, ajudar a resolver os problemas daqueles irmãos, mas eles acharam que o apóstolo Paulo estava ali. Ele estava determinado porque foi o próprio Deus que o fez. A mensagem do servo de Deus, irmãos, a igreja, ela traz em si uma mensagem divina e absoluta. Jamais darão margem à dúvida e à imprecisão. Mas para que isso aconteça, é necessário que você seja, como ele próprio ensinou, ser um bereano. Aquele homem, aquela mulher que está aqui, e não somente na igreja, mas no dia a dia, examinando as Escrituras, examinando se de fato o que está sendo dito é a verdade, é a palavra de Deus ou a palavra de homem jogada ao vento. É preciso que da parte dos irmãos tenha esse interesse e esse empenho de compreender, de entender, de verificar, examinando se de fato, é por isso que os bereanos eram mais excelentes, porque eles examinavam tudo quanto estava sendo dito. Essa mensagem, ela tem que ser absoluta, conforme está escrito no verso 18 e Atos 18, 24. Mas a mensagem do Evangelho, meus irmãos, ela só alcança o seu propósito quando Jesus Cristo é o centro ou a culminância da sua exposição. Olha o verso 19 aqui. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, olha aqui o apóstolo Paulo, meus queridos irmãos, dividindo, dando ao homem aquilo que merece. Não só, Paulo poderia ter dito, eu preguei o Evangelho, eu ensinei, ele disse, não, anunciado entre vós, não só por mim, mas também por Silvano e por Timóteo, o jovem pastor que o apóstolo Paulo havia levado. Não foi sim e não, mas sempre nele houve sim. Assim como eu, assim como Silvano, assim como Timóteo, o que nós pregamos. E olhando essa verdade que o autor escreveu ali, ele disse o seguinte: as promessas de Deus têm o seu cumprimento em Jesus Cristo. O amém, ou assim seja, pronunciado por nós, é confirmado por aquele que completou em si a obra estabelecida pelo Pai e a glorificou. Olha o versículo 20 aqui, irmãos. Porque quantos são as promessas de Deus, tanto tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Portanto, o que esse irmão escreveu ali naquele blog, retirando desse versículo, é uma grande verdade, que só terá benefício, só será confirmado, e eu só posso dizer, assim seja, eu só posso dizer amém, que significa assim seja, se a obra de Deus for estabelecida pelo Pai e glorifica o nome de Deus. É por isso, irmão, que nós precisamos ter a compreensão da palavra de Deus para que possamos dizer amém, assim seja, quando de fato ela faz sentido na minha vida. Terceiro, irmãos, e último, como o cristão deve sentir-se consolado e encorajado com o cuidado de Deus no meio do sofrimento. É o que nós veremos nos versos 21 e 22, porque foi isso que o apóstolo Paulo escreveu, quando ele diz: mas aquele que nos confirma convosco em Cristo,
e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Então o apóstolo Paulo está dizendo, irmãos, que quem foi que confiou esse ministério? Foi o próprio Deus. O apóstolo Paulo, ele sempre disse: eu não tenho um ministério dado por homem, mas eu sou o apóstolo do Senhor. O meu ministério foi dado por Jesus Cristo, mas ele continua, foi ele que me ungiu, foi ele que me selou e que deu o penhor do Espírito Santo em nosso coração. Então, meus queridos irmãos, esses 2 versículos nos fazem recordar de 3 características do dom do Espírito Santo. Se não, vejamos. Primeiro, porque Cristo, meus irmãos, em todas as suas promessas de Deus foram realizadas. Primeiro, Deus, em Cristo Jesus, realiza as suas promessas. Deus igualmente diz, irmãos, ele nos confirma. O apóstolo Paulo disse aqui, foi ele que nos ungiu, não foi homem que nos ungiu, mas foi o próprio Deus. E ele diz mais, ele não somente nos ungiu, mas ele selou, ou seja, Deus imprimiu em nós a sua marca como propriedade sua. Nós somos propriedade de Deus. É o que o apóstolo Pedro vai dizer na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 9 e 10, quando ele diz, 1 Pedro 2, verso 9 e verso 10, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as verdades daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então ele imprimiu em nós a sua marca de propriedade, nós somos propriedade exclusiva de Deus. O apóstolo Paulo diz isso com muita alegria. Assim, meus queridos irmãos, eu e você, nós somos encorajados e consolados pelo cuidado de Deus a enfrentar grandes sofrimentos, porque Jesus está conosco. A sua boa mão está conosco, está a nos guardar. Por isso, ele nos deu o penhor do Espírito Santo em nosso coração. Isso é, o pagamento do sinal é uma amostra do poder do Espírito Santo, e através dele Deus nos ungiu, ou seja, irmão, nos consagrou para ele mesmo e nos deu o poder de penetrar em seus pensamentos. Por isso, irmãos, a Bíblia diz que nós temos o Espírito de Deus, e que o Espírito de Deus testifica com o meu, que somos filhos de Deus. Eu sei que eu sou filho de Deus, porque o Espírito Santo de Deus testifica com o meu, assim como vocês também sabem. Porque Deus colocou em nós o seu Espírito Santo, como selo, cravou em nós como propriedade sua. É isso mesmo. E nos versos 23 e 24, Paulo disse, eu por minha vida tomo Deus por testemunha, de que para vos poupar, não tornei ainda a Corinto. Não que eu tenha domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores da vossa alegria, porquanto pela fé já estáis firmados. Isso aqui é muito profundo, meus queridos irmãos. Isso nos ensina muito. Paulo mostra que os motivos pelos quais não retornou à cidade de Corinto, como ele havia prometido, e ele alenca aqui pelo menos 3 coisas, por que ele não voltou. Em primeiro lugar, irmão, foi para poupar, para preservar a vida desses irmãos. Quando nós olhamos, e eu quero que você veja isso comigo, em 2 textos, porque os apóstolos, eles tinham um poder de vida e de morte, e para poupar esses irmãos, por amor a esses irmãos, o apóstolo Paulo disse, eu não retornei. Veja o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo de 3 a 5, e depois 1 Timóteo 1, 20. 1 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de 3 a 5. Diz assim o apóstolo Paulo, para que você entenda, irmão, porque que ele não voltou naquele meio, naquele sofrimento, quando os nervos estavam muito aflorados, Paulo disse, eu não voltei para vos poupar. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo de 3 a 5, ele diz, eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei
como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja em nome do Senhor Jesus, reunido a vós em meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor. Versículo 5. Entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Agora veja também o que está escrito em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 20. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 20. Olha aqui que Paulo diz. E dentre esses se contam Irmineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Entendam aqui que o apóstolo Paulo está dizendo nesses versículos que para poupar a vida desses irmãos é que ele voltou. Porque embora ele tivesse, meus queridos irmãos, poder de vida e morte, ele nesse momento de emoção, ele esperou serenar e depois calculou bem as suas palavras para depois escrever e persuadir esses irmãos. Aqui em 1 Coríntios 4, 21, ele escreveu a esses irmãos, já agora, bem tranquilo, ele faz uma pergunta a esses irmãos. 1 Coríntios 4, 21, olha aqui o que ele diz. Ele já bem sereno, esse Paulo que nos ensina a pensar bem antes de falar, ele disse, que preferis? 1 Coríntios 4, 21, que preferis? Irei a vós outro com vara ou com amor e espírito de mansidão? Então Paulo, nesse momento que os nervos estavam aflorados, ele resolve não ir àquela igreja nesse momento, porque se fosse, meus irmãos, talvez não tivesse controle. Aí ele pergunta, vocês querem que eu vá nesse momento? O que vocês preferem? Que eu vá vocês com vara ou vocês esperam que eu vá com espírito de mansidão? Mas ele resolveu não ir. Em segundo lugar, meus irmãos, por que o apóstolo Paulo não foi naquele momento? Porque o amor não oprime a pessoa amada. O apóstolo não quis exercer autoridade definitiva sobre aqueles irmãos no tocante à fé. Olha o que ele diz no verso 24. Esse grande apóstolo Paulo, ele se iguala aqui aos irmãos, embora fosse superior na fé, irmãos. Ele diz, não que eu tenha domínio sobre a vossa fé, mas se ele tinha aqueles irmãos como filhos, mas porque somos cooperadores da vossa alegria, porquanto pela fé já estáis firmado. O apóstolo Pedro e Paulo entendiam muito bem, escrevendo na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 1, ele disse, rogo aos presbíteros que há entre vós, presbítero como eu, que pastoreei a igreja do Senhor, as ovelhas que vos foram confiadas, não como dominadores do rebanho, nem por sorte da ganância, mas como modelo do rebanho. O apóstolo Paulo, meus queridos irmãos, ele não governava a igreja como um dominador, ele não governava a igreja como um tirano, ele não se sentia dono daquelas ovelhas, mas cooperadores. Ele disse aqui que resolveu com esses irmãos não falar, não tinha poder sobre a fé deles, mas se igualando, porque vocês já estão firmes e nós temos a mesma fé. Quem ama não oprime a pessoa amada. Paulo amava essa igreja e não oprimia. Terceiro e último lugar, o amor não entristece a pessoa amada. Capítulo 2, versículo 1 e 2. Paulo diz assim, porque se eu vos entristeço, quem me alegrará, senão aquele que está entristecido por mim mesmo? E isto escrevi, para que quando for não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando em todos vós, de que a minha alegria é também a vossa alegria. Que a alegria de Paulo, que a alegria da igreja fosse una, ou seja, que todos se alegrassem no Senhor, portanto, quem ama não entristece. Paulo não queria voltar àquela igreja, meus irmãos, em momento de tristeza. Por isso, em vez de visitar naquele clima de tristeza, ele escreveu uma carta em meio de lágrimas, não para entristecer esses irmãos, mas para revelar o seu imenso amor.
Ele diz aqui, capítulo 2, verso 4. Porque no meio de muitos sofrimentos e angústia de coração, vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasse entristecido, mas para que conhecesse o amor que vos consagro em grande medida. Meus irmãos, nós temos uma responsabilidade muito grande com vocês, ovelhas, que a nós foram confiadas. O escritor aos Hebreus diz que nós daremos conta de cada uma de vocês que a nós foram confiadas. Mas fazemos isso por dois motivos, por obrigação e por amor. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que fez isso, que chorou e que chora por esses irmãos. É por isso que ele escreveu, porque em grande medida de amor, ele tem consagrado esses irmãos. Portanto, meus queridos irmãos, Paulo não queria entristecer, como nós não queremos entristecer. Pelo contrário, a nossa alegria é ver a alegria dos irmãos. É por isso que Paulo, para poupar esses irmãos, ele não foi naquele momento. Quero concluir dizendo o seguinte, irmãos. O amor põe os outros antes de si mesmo. Ele já escreveu isso. Que nós não devemos buscar o nosso próprio interesse. A palavra de Deus diz que quando depender dos outros, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. E Paulo, olhando para Timóteo, disse: eu não conheço ninguém como Timóteo que não procura o seu próprio interesse, antes procura o interesse dos outros. Portanto, o amor, ele põe os outros antes de si. Paulo não pensava em seus próprios sentimentos, mas sim no sentimento dos outros. Então ele escreveu uma carta severa, sim, resultante da angústia do seu coração em volta de um amor cristão. E qual era o grande desejo do apóstolo Paulo? O crescimento daqueles irmãos. Então seu grande desejo era que a igreja obedecesse a palavra, que os líderes disciplinassem os transgressores e trouxesse de volta a pureza e a paz para aquela congregação. Porque nos diz o escritor aos Hebreus: se estáis sem disciplina, já não sois filhos, sois bastardos. Paulo não queria impor a vara, mas ele queria impor a disciplina para que aqueles irmãos pudessem voltar. E quando Tito chega lá e traz para ele resultado dizendo: os irmãos se arrependeram e voltaram aos trilhos do Senhor, Paulo se alegrou e na terceira viagem ele vai lá reencontrar com aqueles irmãos. Assim, queridos irmãos, nós entendemos aqui os motivos pelos quais Paulo não voltou ali. É porque ele tinha a melhor das intenções, visitar aqueles irmãos e trazer para eles benefício com a sua presença e com o seu ensinamento. Mas por causa do pecado, às vezes nós não enxergamos os benefícios que vêm para nós. Que Deus nos ajude e nos livre de termos atitude dessa maneira. Possamos amar acima de tudo os homens e mulheres de Deus e amar a sua palavra. E para compreender, nós precisamos meditar nela dia e noite. Amém? Então vamos encerrar, meus queridos irmãos, afirmando a nossa fé, abrindo a palavra do Senhor em 2 Coríntios, aliás, em Tiago, capítulo 1, versículos de 12 a 18. Tiago, capítulo 1, versículo de 12 a 18. Vamos nos colocar de pé, afirmar a nossa fé com esse texto. Tiago, capítulo 1, versículo 12 a 18. Vamos ler em uma só voz. Leamos, diz a palavra do Senhor. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Não vos enganei, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto,
descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícia das suas criaturas. Amém. Vamos orar, encerrando. Curva aí a sua cabeça e ore ao Senhor comigo. Bendito Deus, eterno Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos, porque a tua palavra nessa noite foi anunciada, porque a tua palavra é viva e eficaz, a tua palavra é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, e a tua palavra não voltará vazia para o Senhor, mas fará aquilo pela qual o Senhor a designou. Portanto, Senhor, aplica as tuas verdades no coração do teu povo, que possamos, ó Deus, nos alegrar, que possamos ser desafiados e viver inteiramente para o Senhor, que possamos aproveitar as oportunidades, meu Pai, e anunciar o teu evangelho a todos quantos necessitam, precisam ouvir a tua palavra. Aqueles que aqui se encontram, ó Deus, o abençoa, ajuda-os, ó Deus, anima todos os dias, traz a tua paz, a tua alegria, as tuas bênçãos. Aqueles irmãos que não podem estar conosco, e o Senhor sabe o porquê, visita nessa hora também, leva a tua bênção, ó Deus, derrama bênção sem medida, guarda e protege os teus filhos, os nossos idosos, as nossas crianças, aqueles que estão enfermos, ó Deus, visita nessa hora, afofa a sua cama, Pai, anima, ó Pai, e traz a cura definitiva. Aqueles que estão sadios, ó Deus, livra-nos, ó Deus, das enfermidades, das doenças, das pestes que se propagam. Põe a tua mão sobre o teu povo e o protege. Pedimos agora, ó Deus, que nos acompanhe às nossas casas, que possamos chegar bem e encontrar os nossos que ali ficaram. Cura, ó Deus, aqueles que estão enfermos. Derrama as tuas bênçãos. Perdoa, ó Deus, os nossos pecados e nos dê vitória. Uma semana de vitória sobre o pecado. Assim nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Recebei agora, ó Deus, a bênção, meus irmãos, a bênção do Senhor. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor recline o rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o rosto e vos dê a paz. E a graça de Cristo Jesus, nosso Senhor, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, o poder, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja sobre todos vós, povo de Deus, hoje e para todos sempre. Poder sentar, meus irmãos. Pela graça de Deus, nós chegamos ao final deste culto, guardado pelo Senhor, e agora iremos para nossas casas, guardados por Ele. Teremos uma semana abençoada, é o que nós desejamos, guardados pelo Senhor, vitória sobre o pecado, vitória sobre as enfermidades, e nos dispor para ajudar aqueles que precisam. Como sempre, temos a oportunidade de usar aquilo que está ao nosso alcance, os meios de comunicações, e enviar mensagens consoladoras, desafiadoras, para nossos amigos, nossos irmãos. Então façamos isso, cumprindo com o ídolo do Senhor. E assim, meus queridos irmãos, nós nos despedimos aqui, desejando a cada um de vocês uma boa semana, desejando que Deus guarde todos e orar para que em breve possamos estar todos de volta. Que essa enfermidade, essa pandemia, ela está passando, irmãos. Se Deus permitir, em breve o povo de Deus poderá se reunir em maior número para juntos entoar louvores a nosso Deus. Portanto, Deus nos dê uma semana tranquila e que nos acompanhe.